Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal 60 Minutos pela Rádio Bianca. Olha, durante a semana passada, na última sexta-feira, nós tivemos uma entrevista aí com o ex-prefeito de Moarama, então deputado estadual Fernando Escanavaca. Aí foi citado a questão do centro poliesportivo, foi citado também a questão da barragem do lago e citou várias vezes o nome do ex-prefeito de Moarama, Dr. Luiz Renato. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Renato do Jornal 60 Minutos. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Reginaldo. É um prazer poder estar aqui na Rádio Bianca, no programa 60 Minutos, conversando com a nossa gente e com a população de Umuarama. Reginaldo, se você me permitir, né, que a gente possa, então, historiar um pouco. Fique à vontade. Né, e poder dizer de que aquela obra foi financiada com recursos do governo federal, através de emenda do deputado Osmar Serraglio. E quem financiou foi a Caixa Econômica, que acompanhou a execução da obra. E ao final da obra, na hora da entrega da obra, que aí já era final do governo anterior e início do meu governo, a Caixa Econômica exigiu da empresa construtora que refizesse o processo de drenagem e o gramado. Por quê? Porque havia muitos problemas em relação à drenagem e à questão do gramado. Na época, toda a imprensa discutiu comigo e todo mundo sabia que nós estávamos recebendo uma herança, um elefante branco, com muitos problemas. Todo mundo sabia disso. Nós tínhamos duas alternativas, Reginaldo. Ou nós desmontávamos tudo, ou nós viabilizávamos a utilização daquele espaço público. O deputado federal, na época, tinha uma preocupação muito grande que aquilo pudesse servir para o lazer da população, principalmente da população ali do entorno. Então, nós optamos por fazer os reparos necessários na época, tá, para a utilização daquele espaço público. E realmente, no aniversário da cidade, nós levamos para lá o desfile de aniversário da cidade e a entrega do centro poliesportivo com outros equipamentos que foram construídos no entorno para a utilização da população. E a partir dali aconteceram vários momentos de utilização. Aconteceu jogos escolares lá, aconteceu 2 colônias de férias lá, aconteceu campeonatos amadores naquele campo, durante todo o meu governo. Lógico que as pessoas reclamavam muito do gramado e da drenagem, porque brotava água, né? O gramado era de péssima qualidade, mas infelizmente nós não tínhamos condições técnicas de melhorar as situações. Mas de qualquer forma, durante todos os 4 anos do meu governo foi feita a manutenção e principalmente a utilização daquele espaço público. Não sei se você se lembra, mas foi construída uma pista de caminhada, nos finais da tarde a população estava por lá caminhando, foi feito canchas de esporte iluminadas, a Guarda Municipal é responsável por acender e apagar a luz, a população no verão usava aquele espaço durante a noite. Mas o mais importante é eu poder afirmar aqui que com certeza nós fizemos toda a manutenção e todo o possível para aquele espaço ser utilizado pela população. Quando nós deixamos o governo, deixamos o centro poliesportivo em plenas condições de utilização pela população. Ele alega que houve uma alteração do projeto. Houve essa alteração e qual foi a alteração? E se essa alteração poderia ter tido esse efeito que nós temos hoje? De forma nenhuma, não foi feita nenhuma alteração no gramado e na drenagem do poliesportivo. Não foi feita nenhuma alteração. O que foi feito é o seguinte: vamos colocar para funcionar? Vamos. O que falta? Bom, para jogar a bola precisa de um vestiário. Foi construído um vestiário. Não tinha no projeto o vestuário? Não tinha. Do projeto era com túnel, escavado, caríssimo, impossível de se realizar. Tá? Nós fizemos uma coisa mais simples. Mas veja, onde se localiza o vestiário não tem absolutamente nada a ver com drenagem do campo, não tem nada a ver com gramado, não tem nada a ver com pista de atletismo. Né? Lógico, foi feita a cabine também, mas lá nas arquibancadas foi corrigida uma série de rachaduras nas arquibancadas, crescia mato nas arquibancadas quando nós assumimos. Tá? Então, todo investimento no projeto ali, né, foi feito em conformidade com o Ministério, com o acompanhamento da Caixa Econômica Federal, né, com o acompanhamento do deputado
Osmar Serraglio, no sentido único, exclusivamente, de poder fazer com que aquilo, de alguma forma, pudesse ser usado pela nossa população. Quando o senhor entregou o governo, aqui a Prefeitura Municipal de Umuarama, tinha algum buraco que cabia pelo menos uma carriola de terra? Não, mas nem um dedinho, nem um dedinho. Então o senhor entregou em perfeita situação? Em perfeitas condições. Não havia sinais de erosão naquele momento, tá? Porque nós fizemos a manutenção. Com muita dificuldade, porque tinha muito problema de drenagem, mas nós fizemos toda a manutenção e não havia nenhum sinal de erosão. Nós conhecíamos o problema da drenagem, mas não havia nenhum sinal de erosão quando eu entreguei o meu governo. O senhor recebeu alguma informação de algum técnico te avisando, de repente, futuramente poderia terminar na situação que hoje em que se encontra o Centro Poliesportivo? A própria Caixa Econômica não recebeu a obra, porque quando termina a obra, a Caixa vem com seus engenheiros e recebe a obra. A Caixa Econômica não recebeu a obra, exigiu da construtora que fizesse, sem ônus para o município, sem ônus para o município, a correção da drenagem e do gramado. Tá? Isso porque todos nós já sabíamos que era uma região que tinha 30 minas de água e lógico que aquele campo foi construído em cima de água. Então todos nós sabíamos que teríamos dificuldades. A nossa opção não foi vir à imprensa e fazer críticas à administração anterior, porque esse não faz mais o meu perfil. A nossa opção foi de viabilizar a utilização para a nossa gente, aquele espaço como um espaço de lazer. Outra situação também citada pelo deputado, a questão da barragem do lago, foi gasto mais de R$400 mil naquela situação. O que verdadeiramente aconteceu a questão da barragem do lago? Pois eu me surpreendi com a fala do ex-prefeito de que havia um secretário que teria que devolver dinheiro. Aí eu liguei para o secretário ontem. Falei, secretário, era o Lindo Sávio, engenheiro, competente, teve assessoria de uma empresa que tem mais de 100 anos nesse ramo de atividade. E aí ele estava me explicando de que, a princípio, ele foi convocado, obviamente, pela Justiça para prestar esclarecimento, e ele provou a Justiça, e me contou, inclusive, que na época ele teve o apoio, a solidariedade da Associação dos Engenheiros aqui de Umuarama, alguns membros do CREA foram solidários a ele, porque havia uma acusação de que o erro estaria no projeto, e ele provou na Justiça, para os juízes, com laudos técnicos, que não houve erro de projeto. Então, não fomos nós que construímos a barragem tinha um responsável técnico pela construção. Se o projeto fosse ruim, por que o outro prefeito botou em execução? Por que ele fez? Por que ele contratou uma construtora? Por que a construtora executou? Isto está fora da nossa alçada e da minha competência. De tal forma que esse secretário foi excluído do processo. Não está sendo processado coisa nenhuma e não é ele que vai ter que responder pela queda da barragem lá do lago. Doutor, quando o filho é bonito, todo mundo quer assumir, né? Um dos filhos que o o ex-prefeito assumiu a questão do Hospital do Câncer. O senhor quer falar a respeito também da questão da implantação do Hospital do Câncer, Hospital Regional Umuarama? A bem da verdade, Reginaldo, é bom a gente lembrar da história, tá? Quando a OPECAM quis se instalar no nosso município, porque existiam muitos pacientes portadores de câncer que faziam esta viagem dolorosa, complicada, de ambulância superlotada daqui para Cascavel. Eles vieram conversar com o prefeito. Nós procuramos os hospitais para ver se havia a possibilidade de uma parceria. Nenhum hospital quis fazer parceria com a OPECAM naquele momento. Então a alternativa que nós encontramos era a OPECAM iniciar as atividades aqui, a criação de uma associação aqui local e que a gente viabilizasse um terreno para que houvesse a construção do Hospital do Câncer em Umuarama. O meu governo é que foi atrás de viabilizar esse terreno
E quando nós fomos viabilizar esse terreno, encontramos resistência de muitos políticos que batem no peito hoje, dizendo que são pai da criança. Naquela época, eram contra, porque achavam que ia tirar a clientela dos outros hospitais particulares, né? Quando nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, né, a doação do terreno, o pedido de autorização para o prefeito doar o terreno, encontramos resistência. Muita gente trabalhou cabeça de vereador para votar contra a doação do terreno da UPECAM, que hoje vai ser hospital regional, graças à intervenção do governo do estado do Paraná, do governador Beto Richa, né, e do secretário Michele, que conhece a nossa região, sabe das nossas dificuldades, sabe do pleito, da necessidade do hospital regional. Aliás, Reginaldo, você fez política junto conosco em campanha, fomos até concorrentes de campanha, né? Disputamos uma eleição como concorrentes. Naquela época já estava no meu discurso de campanha, né, a construção de um hospital regional para a nossa região, não é para morar, para a nossa região. Tá? Então veja, muita gente que bate no peito hoje dizendo que é pai da criança, na época em que o meu governo fez a doação do terreno para a UPECAM, eu fui muito criticado por essa gente. Muito criticado porque estava trazendo um hospital de fora que ia concorrer com os hospitais daqui, quando na realidade é uma especialidade que nós não tínhamos aqui, que atendiam pacientes do SUS que não tinham condições nenhuma de remunerar pelo tratamento, porque é um tratamento muito caro, de uma instituição muito séria, que é a UPECAM, que faz um belo trabalho em Cascavel e tem feito um belo trabalho também em Umuarama e região. Agora, doutor, foi citado também que eu fiz parte da sua administração, né? Fiz alguma parte da sua administração? Se eu fiz, eu não sabia, doutor. Nem eu sabia que você fez parte da minha administração, né? Isso é uma tentativa da velha política, né, de poder não se responsabilizar pelas coisas e querer empurrar a responsabilidade para os outros, né? Até acho que gostaria, Reginaldo, de que você tivesse feito parte e contribuísse com o seu trabalho, com a sua inteligência para a nossa administração. Mas você não fez parte, né, da nossa administração, em nenhum momento exerceu nenhum tipo de cargo, né, no nosso governo. Tá? Então não é verdade que você faz parte do grupo político do Luiz Renato, que de forma nenhuma. Tá? Você tem a sua conduta, a sua ideologia política, o seu encaminhamento e no meu governo realmente não me lembro de você, né, participando do meu governo, porque na realidade você não participou. Com certeza. O ex-prefeito, o doutor Luiz Renato, participando com a gente aqui no Jornal 60 Minutos. Quero parabenizar pela sua atitude de nos procurado. Realmente foi citado o seu nome várias vezes. E está aqui. Veio realmente mostrar com provas, isso que é mais importante também, a verdade sobre o Centro Poliesportivo, a verdade também sobre a barragem do Lago e também o Hospital do Câncer, o nosso hospital regional. Deixo à disposição agora para que o senhor possa realmente encerrar, né, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa. Foi a bem da verdade, né, Reginaldo? Veja, é a primeira vez em 5 anos que eu venho a público me manifestar. Eu não sou daqueles que fica jogando a culpa nos outros, tá? Criticando o governo anterior, quer que o outro governo, quer que seja. Não faço isso por uma questão de convicção pessoal. Tá? Você sabe de que eu fui caluniado, difamado nessa cidade desde a época da campanha. Já fui acusado de tudo. Acusado de sequestrar criança morta, de ter um filho adotivo que foi roubado, fui acusado de traição à minha esposa, de tentativa de suicídio, de renúncia. Fui acusado de tudo nesse município. Sempre suportei tudo calado. Mas agora é a hora da verdade, de dizer a verdade. Eu não posso permitir que as pessoas venham aqui e façam mentiras em relação àquilo que não corresponde à verdade. Por isso, o único objetivo meu, Reginaldo, é resgatar a história, né? Dizer de que nós herdamos um elefante branco com muitos problemas, fizemos a manutenção sim, colocamos para uso da população sim, usaram até o último dia do meu governo e eu entreguei esse espaço poliesportivo em perfeitas condições de uso, tá certo? Então esta é a verdade. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Rádio Bianca, a você, aos 60 Minutos, sucesso para o seu programa e eu estou sempre à disposição.
né? No sentido agora de poder trazer a verdade para que a população de Umuarama, da nossa região, os seus ouvintes possam realmente conhecer a verdade. Obrigado, doutor Luiz Renato, participando com a gente aqui no Jornal 60 Minutos. Se fazer um comparativo, fala citando a administração do doutor Luiz Renato, mas se fazer um comparativo das obras, dos trabalhos envolvidos aqui na cidade de Umuarama, eu tenho certeza que essa administração do doutor Luiz Renato coloca muitas administrações no bolso. Rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto na sequência aqui do Jornal 60 Minutos.